Olá, pessoal! Nesta apresentação do nosso mini seminário virtual da disciplina de Planejamento da Pesquisa Científica em Controladoria e Contabilidade, vamos falar sobre o artigo Design Science Research Contributions: Finding a Balance Between Artifact and Theory, de autoria dos professores Richard Baskerville, Abayomi Bayer, Schiller Gregor, Alan E. Hebner e Matti Rossi, que foi publicado no Journal of Association for Information Systems em 2028. O artigo aborda o paradigma de pesquisa Design Science Research, destacando seu potencial para reduzir a lacuna entre relevância prática e rigor científico na pesquisa em sistemas de informação. O Design Science Research combina relevância prática, por meio de artefatos úteis, e rigor científico, por meio da formulação de teorias de design. Os autores postulam que, apesar de sua importância crescente, há poucos artigos de Design Science Research publicados em revistas de destaque na área, o que, segundo os autores, pode ser atribuído às exigências de contribuições teóricas tradicionais por parte dos revisores. Dessa forma, o artigo propõe-se esclarecer os tipos de contribuições que um projeto de DSR pode oferecer para a pesquisa de sistema de informação, equilibrando artefatos e teorias de design e fornecendo orientações práticas para os autores e revisores, promovendo maior aceitação de trabalhos de DSR em revistas de sistemas de informação. Na primeira parte do artigo, são exploradas as contribuições do Design Science Research, destacando dois tipos principais: artefatos de design e teorias de design. Ele discute se é mesmo necessário que um projeto de DSR produza ambos para publicações em revistas de sistema de informação, e em quais casos uma única contribuição pode ser suficiente. O texto destaca que, apesar da importância de equilibrar artefatos e teorias, poucos artigos conseguem isso. São apresentadas duas abordagens, uma que prioriza artefatos e outra que valoriza teorias de design. Nessa seção do trabalho, os autores também oferecem orientações para esclarecer o que são, segundo eles, mal-entendidos, que podem prejudicar a citação de trabalhos na área. Nessa mesma seção, são apresentados 5 posicionamentos e orientações para projetos de DSR, que foram aprofundados pelos autores nesse trabalho. A evolução da ciência e tecnologia, que fala que os projetos de DSR devem estar alinhados aos ciclos de evolução científica, relacionando com o conhecimento descritivo e tecnológico, relacionado com o conhecimento prescritivo do domínio da aplicação. É necessário avaliar a maturidade dessas bases de conhecimento e identificar pontos de partida adequados para demonstrar contribuições inovadoras. Segundo, artefatos de design. Um artefato de TI inovador deve ser construído e avaliado. É importante representar o artefato de forma clara, demonstrar a sua novidade e melhorias práticas antes de refletir sobre contribuições teóricas. Terceiro, teorias de design. O conhecimento de design deve ser reconhecido como entrada e saída de projetos de DSR. Embora teorias tradicionais sejam úteis, não são sempre obrigatórias. Espera-se alguma teorização para refletir os avanços no conhecimento de design. Quarto, processos de DSR. Processos de referência devem ser seguidos ou aprimorados. É importante refletir sobre o processo utilizado e propor melhorias quando apropriado. E por último, impactos do DSR. Os artefatos devem impactar a prática e as teorias de design devem impactar a pesquisa. Os impactos planejados e alcançados devem ser relatados, sendo cumulativos e inseparáveis para artefatos e teorias. No capítulo sobre tecnologia e evoluções científicas, o texto posiciona o DSR como uma abordagem que conecta ciência e tecnologia, destacando que a ciência expande o conhecimento descritivo, enquanto a tecnologia desenvolve artefatos para melhorar capacidades humanas. Segundo os autores, o DSR contribui para a rápida evolução tecnológica e formula teorias de design que generalizam essas inovações. Seus dois principais objetivos são criar artefatos de TI inovadores e adicionar novos conhecimentos prescritivos. Além disso, o texto ressalta a relevância das teorias científicas, como a teoria geral dos sistemas, para lidar com a complexidade dos sistemas sociotécnicos, combinando componentes humanos e tecnológicos. O DSR é essencial para construir e avaliar soluções eficazes em ambientes complexos, enquanto as teorias científicas ajudam a descrever essas complexidades. No que tange aos artefatos, os autores destacam que devem ser um aspecto fundamental, importante na pesquisa. Os construtos, eles definem os conceitos básicos e a linguagem usada para descrever problemas e soluções. Os modelos, que representam os contextos do mundo real relacionados ao problema de design e o espaço de solução.
os métodos, que definem os processos, como os algoritmos de solução, as instanciações, né, que demonstram que construtos, modelos e métodos podem ser implementados em sistemas funcionais, permitindo a avaliação concreta da adequação do artefato ao seu propósito. Os autores também informam que esses artefatos podem variar em níveis de abstração, desde implantações específicas, né, instanciações, até contribuições mais gerais, como teorias de design nascentes ou já bem desenvolvidas. Né? Em relação às teorias de design, o texto destaca a importância da teorização, que deve refletir o avanço do conhecimento de design, variando de descrições implícitas de artefatos a teorias bem desenvolvidas. Ele critica a preferência por teorias convencionais, que frequentemente leva à rejeição de trabalhos de DSR, defendendo que a pesquisa em sistemas de informação deve superar essa preocupação histórica. A teorização do DSR ocorre em dois modos: um prescritivo, focado na criação de teorias sobre design, e outro analítico, que examina o uso de artefatos em contextos externos. O texto também argumenta que o conhecimento de design não é derivado diretamente de teorias não relacionadas ao design e pode surgir de processos criativos e tentativa e erro. Por fim, reforça que o DSR deve ser valorizado por suas contribuições prescritivas, sem depender de teorias de ciências naturais ou sociais. Em relação ao processo de DSR, o texto aborda a sua evolução, que começou como uma ciência do artificial, né? Diferenciando-se das ciências de computação e comportamentais. Né? Iniciativas iniciais, né, propuseram o desenvolvimento de sistemas como estratégia de pesquisa. Posteriormente, alguns autores introduziram teorias fundamentais para testar e construir teorias em pesquisas construtivas. A inclusão de ciclos de pesquisa por Sain, né, em 2011, trouxe maior relevância prática ao DSR. Essa abordagem fornece diretrizes para planejar, relatar e avaliar projetos, mas não define resultados específicos. A utilidade prática pode ser avaliada por estudos de caso ou testes laboratoriais, enquanto as contribuições teóricas devem ser confirmadas ou desafiadas em posições teóricas. O texto também destaca a importância de refletir sobre os processos do DSR e propor melhorias como contribuições para a comunidade de sistemas de informação. Esse gráfico aqui, ele mostra inclusive, aqui que a gente está vendo aqui à esquerda, os 5 passos, né, dos processos de DSR, né? A ciência do problema, as sugestões, o desenvolvimento, a avaliação e a conclusão, né? Quase um PDCA aqui, né? Em relação aos impactos, o texto apresenta duas dimensões principais: a dimensão prática e a dimensão de pesquisa. Os artefatos de design geram impactos práticos, como redução de custos, melhorias no atendimento ao cliente e criação de novas indústrias, enquanto os impactos internos afetam os sistemas de artefatos e os externos abrangem efeitos mais amplos na pesquisa e a prática de sistema de informação. As teorias de design, por sua vez, são essenciais para os impactos de pesquisa, com sua influência medida por situações e aceitação em revistas de alto impacto. O impacto dos artefatos são contextuais e variam conforme a situação, enquanto as teorias têm um impacto mais geral. Os artefatos podem codificar as teorias de design, permitindo engenharia reversa e recuperação de design. Em síntese, os impactos do DSR são interconectados e acumulativos, com artefatos e teorias influenciando-se mutuamente. Na conclusão, os autores destacaram que, para alcançar os objetivos propostos do trabalho deles, né, de trazer luz ao equilíbrio necessário entre contribuições teóricas e práticas no Design Science Research, é fundamental a atenção aos 5 pontos principais: posicionamento correto na evolução da ciência e tecnologia, construção de artefatos de design como etapa inicial, teorização esperada em design, processos metódicos para rigor na pesquisa e impactos práticos e acadêmicos do DSR. Por fim, os autores incentivam a criação de produções de projetos mais rigorosos e relevantes, valorizando tanto artefatos inovadores quanto teorias generalizáveis, e defendem que a publicação de DSR deve considerar essas contribuições e seus impactos, em vez de priorizar apenas teorias descritivas. Eu particularmente achei o artigo muito bom, especialmente na área de sistemas, né, porque estabelece um método realmente que não só ele foca na inovação, na criação de novos conhecimentos, mas na aplicação desses novos conhecimentos em aspectos práticos da nossa vida cotidiana. E isso muitas vezes, essa lacuna às vezes a gente vê, né, assim, nas empresas, né, nos processos, a falha ou em construir algo útil, auto-aplicável, ou de construir algo que seja
possível de colocar em prática, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem muitas vezes, né? Pessoal, obrigado pela atenção e até mais.